Você sabe quem foram os gregos? Já ouviu a palavra democracia ou discutiu política no grupo da família? Todas essas palavras e conceitos foram inventados pelos gregos. A Grécia foi também o berço da filosofia e das Olimpíadas. Eu sou o professor Gleico Carvalho, seja bem-vindo a mais um Pílulas de História. A sociedade grega se fixou na Península Balcânica, região que apresenta um relevo montanhoso, o que favoreceu a formação de comunidades independentes umas das outras. A cultura foi então o elemento de união e identificação. Os primeiros habitantes da Grécia foram os pelágios ou pelasgos, que ocupavam o litoral e estavam organizados em comunidades. Eles acabaram assimilados pelos povos indo-europeus, que invadiram a Península Balcânica a partir de 2000 a.C. A partir de então, formou-se o povo grego. Quando eu contei a história de um cavalo de madeira recheado de soldados, disseram que aquilo era história de pescador. Agora hoje, veja só, seu computador tá lotado deles. Tradicionalmente, a história política da Grécia Antiga é dividida em 5 períodos, conforme podemos ver. Período pré-homérico, do século XX ao século XII a.C., chamado de civilização creto-micênica. Período homérico, do século XII ao século VIII a.C., sistema gentílico. Período arcaico, do século VIII ao século V a.C., surgimento das cidades-estados como Esparta e Atenas. Período clássico, do século V ao século IV a.C., guerras de hegemonia. Período helenístico, do século IV ao século III a.C., domínio macedônico e intensos contatos com o Oriente. Mirem-se no exemplo das mulheres de Esparta. Vivem para si mesmas. Orgulho e raça, guerreiras! Uhul! A sociedade grega estava dividida entre cidadãos e não cidadãos. Os cidadãos, ricos ou mais humildes, desfrutavam de todos os direitos políticos, participavam da vida pública, mas pagavam impostos. Em Atenas, os cidadãos eram apenas os homens, adultos, filhos de pais atenienses. Em outras cidades, como Esparta, por exemplo, existia uma nobreza, que tinha autoridade social e política. A maioria da população da Grécia Antiga, entretanto, era de não cidadãos, que não gozavam de direitos políticos, a exemplo das mulheres, dos escravos e dos estrangeiros, chamados de metecos. Os estrangeiros considerados livres dedicavam-se principalmente ao comércio e ao artesanato. Os escravos eram propriedade de uma família, constituindo importante força de trabalho no serviço doméstico e na agricultura. Preste atenção que eu vou explicar de uma vez por todas. Eu sou Poseidon e não o Aquaman, entendeu? Os gregos eram politeístas e antropomorfos, ou seja, representavam seus deuses sob a forma humana em sua absoluta perfeição. De acordo com a mitologia, os deuses possuíam todas as qualidades e defeitos dos mortais, e por serem deuses, essas virtudes e defeitos eram também em proporções divinas. A trindade máxima era composta por Zeus, senhor da terra e do céu, Poseidon, senhor dos mares e dos ventos, e Hades, senhor do mundo inferior e dos mortos. É muito comum vermos em grandes mansões de famosos ou em prédios públicos ou universitários traços da arquitetura grega. O estilo jônico apresenta a coluna canelada e o capitel levemente trabalhado. O estilo coríntio apresenta o capitel mais ornamentado. Já o estilo dórico se caracterizou por apresentar colunas simples e sóbrias. Eu sou uma estátua grega. Foi esculpida com grande sofisticação. Para eu ser perfeita, só faltava eu falar. Oh, tô falando! Os gregos buscavam a perfeição, demonstrando grande conhecimento da anatomia humana e animal. As esculturas também eram utilizadas para adornar os templos. Fídias, amigo de Péricles, foi o escultor mais famoso responsável pelas obras da Acrópole ateniense.
Já a pintura foi muito utilizada para decorar cerâmicas e retratava cenas religiosas, desportivas, militares e cotidianas. Os gregos inventaram e amavam o teatro, considerado parte essencial de sua educação. Criaram dois gêneros, a tragédia e a comédia. A tragédia era tida como a expressão mais nobre do teatro e significava canto do bode. Ela esmiuçava a natureza do mal, das contradições humanas, enfatizava as paixões, mostrando o homem como joguete nas mãos dos deuses. A comédia satirizava a política e os costumes da época. As peças eram encenadas por atores que utilizavam máscaras, que identificavam o personagem como velho ou moço, homem ou mulher, feliz ou triste. Esses filósofos disseram pra todo mundo que eu sou só mitologia. E agora, tô desempregada. Como eu vou fazer pra pagar o cabeleireiro que me deixou com esse estilo maravilhoso? No início, os mitos explicavam a origem do mundo e a realidade à sua volta, portanto tudo era consequência da vontade e do capricho dos deuses. Com o tempo, os gregos passaram a buscar explicações racionais para esses acontecimentos, na tentativa de compreender e explicar as coisas ao seu redor, nascendo assim a filosofia, isto é, o amor ao saber. O apogeu da filosofia grega deu-se com Sócrates, 470 a.C. Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Platão, 428 a.C. Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Aristóteles, 384 a.C. O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. Fiquem ligados. Os romanos estão chegando. No próximo capítulo, saibam mais sobre o maior império que já existiu. Até lá.